Olá pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula de cálculo diferencial integral e hoje nós vamos introduzir limites. Bom, nada mais fácil entender limites a partir da interpretação geométrica de uma função, ou seja, de um gráfico, tá gente? Então vamos lá, vamos entender o seguinte, ó. Nós temos uma função f, tá? Que ela sempre vai estar de R em R, tá? Ó. Essa função f de R em R. O que eu quero dizer com isso? Essa linguagem aqui, a gente tem que começar agora a entender as linguagens. Ó. F de R em R. Então vamos pegar qualquer uma dessas funções aqui. Cada gráfico desse aqui representa uma função f. Tá? Então vamos pegar a função, essa função f aqui. Ó, tá? Ou essa aqui, tanto faz. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui, ó, ela está de R em R. O que significa isso? Ó? De R, lembra que eu falei que R aqui, quando antes da flechinha era sempre o valor de x, e o R depois da flecha é o valor de y. Então, o nosso R aqui, ó, de R em R. Então, o R vai ser o x, que ou seja, reais, ó, vai do menos infinito ao mais infinito. E o y vai ser reais também, vai do menos infinito ao mais infinito. Claro que nesse caso, né, nós estamos interpretando sempre que todas as funções vão poder estar de R em R. Mas nem todas aqui vão seguir exatamente esse domínio e essa imagem. Tá? Esse aqui é o domínio, esse aqui é a imagem. O x é o domínio, y é a imagem. Vocês vão entender isso na prática. Então vamos começar aqui a entender a partir da interpretação geométrica de limites em todas essas funções aqui. Então olha só, vamos entender aqui. Ó. Essa linguagem está pedindo o que aqui? Ó? Limite da f de x quando x tende a 2. Então, essa flechinha significa tende a, tá? Então, lá, limite da função f de x, que é essa aqui, essa parábola aqui, de x tendendo a 2. Então, observem que quando a função tende a 2, ela vem lá de cima, ó, vem vindo, desce, chega aqui no zero e vai tendendo a 2. O 2 está aqui, ó, gente, nesse local. Então, ela vai tendendo a 2. Ela pode tender a 2 pela esquerda e pela direita. Né? Então, se ela tender a 2 pela esquerda, observe que ela vai chegar aonde? No 3. Se ela tender a 2 pela direita, ela vai chegar aonde? No 3. Então, qual é o limite da f de x quando x tende a 2? O limite é o 3. Porque nós estamos falando de quem? Da função. Limite da função. O limite da função. Quem é a função? É essa parábola. Quem é que representa a parábola? O valor de y. Y e f de x são a mesma pessoa, tá, gente? Y é sempre o f de x. Beleza, então aqui, ó, observem que tem um menos aqui, eu não sei se vocês viram aqui, ó, tem um 2 negativo. Vou até aumentar aqui para vocês melhorar aqui a visibilidade, ó. Aqui eu tenho um 2 com sinal de menos aqui, tá? Esse sinal de menos significa que o limite, está perguntando aqui o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Menos a esquerda, mais a direita. Então, menos vem pela esquerda. Então, ela vem daqui, ó, vem daqui, tendendo a 2, vai dar onde? Exatamente no 3. Vai acontecer situações em que pela esquerda e pela direita não é a mesma coisa. Aqui, tanto faz vindo pela esquerda ou pela direita, tá? Ó, aqui, ó, limite da f de x quando x tende a 2 pela direita. Pela direita ela vem de cima, ela também vai ter resultado 3. Depois vocês vão ver outras situações em que não é o mesmo resultado aqui. Aqui, ó. Vamos lá, limite da f de x quando x tende ao infinito. Então observe que quando ela tende ao infinito, ó, eu vou indo para o infinito lá. O x está tendendo ao infinito, x está tendendo ao infinito, x está tendendo ao infinito. O y vai tendendo também ao infinito. Ó. Eu quero saber o y quando x é o infinito, né? Então o y vai ser também infinito, que ele vai lá para cima. Então nesse caso aqui, valor infinito. Agora, limite da f de x quando x tende a menos infinito. Ó. Limite da função f de x quando x tende a menos infinito. Então, quando ele tende ao menos infinito, ele está tendendo para menos infinito. Olha para onde é que eu vou ter. Olha onde a função vai dar. Ó. Lá no mais infinito. Então, aqui é mais infinito. Tá? E o limite da f de x quando x tende a zero. Ó. Quando ela está tendendo a zero, ela está vindo, descendo, 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 descendo. Quando x tende a zero, a função é zero também. E limite da f de x quando x tende a menos 2. Ó. Então, ela vem tendendo a menos 2, tendendo a menos 2, ela vai ser exatamente o quê? 3. Quando ela vem tendendo a menos 2 por aqui, ó, tá? Vai ser 3 também. Então, 3. Tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Vai ser sempre o resultado 3. Beleza? Agora vamos interpretar esse gráfico aqui, dessa funçãozinha aqui. Essa exponencial, aqui é uma função quadrática, aqui é uma função exponencial. Bom, então vamos lá. O que acontece aqui, ó, gente? Nesse caso,
nós temos o limite da f de x quando x tende a menos infinito. Bom, vamos lá. Limite da f de x, então aqui está o x, ó. X está tendendo ao menos infinito. Menos infinito aqui, ó. Mais infinito aqui, menos infinito aqui. Então quando x tende a menos infinito, que é aqui, ó, tá? A minha função, que é o meu y, vai tender a zero, né? Esse é o valor dele, porque ele não vai encostar nunca no zero, né? A gente sabe que aqui, esse eixo aqui seria uma assíntota. Ele nunca encostaria no zero, mas quando ele tende, ó, ao menos infinito, eu tenho o resultado zero. Assim como o infinito não existe, né, gente? A gente sempre sabe que tem sempre algo a mais. Então aqui, ó, limite da f de x quando x tende ao infinito, ó. Vamos lá. O x está aqui, ó. O x vai tendendo ao infinito. Então na função, ó, o x tendendo ao infinito, o y também tende ao infinito. Tá? Aqui, ó, limite da f de x quando x tende a zero, né? Pela direita, ó. Olha o sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais pode estar aqui, como pode estar aqui também, ó, na direita dele, ó. Pode aparecer assim também para vocês, tá? Mas normalmente vocês vão ver o sinal aqui, tá? Tanto faz, tá, gente? O sinalzinho em cima, assim, como se fosse um expoente, ele pode estar do lado de cá. Então, o limite da f de x quando x tende a zero pela direita. Então, vamos lá, ó, tendendo a zero pela direita, vamos lá, a direita está aqui, a esquerda aqui, então vai tender a zero, tende a zero para cá, ó, vem descendo, 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 chegou aqui, ó, tá? Que número é esse? Vamos colocar aqui o que eu não coloquei, quando o x tende a zero pela direita, ó, vamos colocar o valor 1 aqui, tá? Então, o limite da f de x é esse númerozinho que está aqui, que eu não coloquei. Então, aqui vai ser o valor mais 1. Tá? Agora, o limite da f de x quando x tende a zero. Ó. Quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor também é mais 1. Agora aqui, ó, gente, aqui sempre vai ser mais 1. Tá? Não precisa colocar o sinal, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Ó, se eu colocasse o limite da f de x quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, com sinal de menos, também o resultado seria mais 1. Ok, vamos para mais um aqui, ó. Limite da f de x quando x tende ao mais infinito. Olha só, gente, quando o x tende ao mais infinito, tá? Nós temos o x aqui tendendo ao mais infinito, beleza? Então, quando o x tende ao mais infinito, observe o que está acontecendo com a função. Ela está tendendo a zero, ó, o zero está aqui. Então, resultado zero. Aqui o limite da f de x quando x tende ao mais... o limite da f de x quando x tende ao zero pela direita. Então veja só, tem um sinal de positivo aqui, zero pela direita. Então quando x tende a zero, então vem vindo pela direita, está tendendo a zero, ó, o x está tendendo a zero, ó, o que acontece quando x tende a zero? A função sobe e vai lá no infinito. Então, mais infinito. Agora, o limite da f de x quando x tende a 2... Tanto faz tender a 2 pela esquerda quanto pela direita, o valor sempre vai ser 1. Né? Aqui o resultado. O que nós estamos falando é da função. Nessa aqui, ó, limite da f de x quando x tende ao infinito positivo. Aqui, ó, tá? Positivo, faltou o sinal de mais. Então, quando x tende ao infinito positivo, observem que aqui nós temos uma assíntota. Lembrando que a assíntota é o quê? É uma linha pontilhada que vai representar uma reta onde a função nunca vai encostar, tá? Então o limite dessa função é sempre na assíntota, tá? Então essa aqui é a nossa assíntota. Beleza, então o limite da f de x quando x tende ao mais infinito, vamos botar aqui mais infinito aqui, tá? Vamos botar com preto aqui, senão vai... Ó, aqui, ó. Limite da f de x quando x tende ao mais infinito. É importante colocar o sinal de mais ou menos na frente do infinito, tá? Então, vejam que o nosso x está tendendo ao infinito, mas a minha função vai chegar aonde? No limite dela? No 3. Esse é o limite dela. Tá? Lá no infinito, quando o x vai lá tocar na assíntota, tá? Quando o x tocar, assim, encostar na assíntota, o valor do limite da função é 3. E aqui, ó, limite da função quando x tende a menos infinito. Então, agora nós vamos descendo aqui, ó. Vamos x tendendo a menos infinito. Observe que quando x tende a menos infinito, nós temos um valor também de menos infinito aqui. E aqui, o limite da função quando x tende a zero pela direita, zero pela direita, zero pela... Tanto faz aqui, né, gente? Zero pela direita, zero pela esquerda, o valor vai ser zero. E aqui também, né, é zero, porque se eu vier daqui, ó, tá? Eu tenho o valor zero para cá. Bom, vamos lá, então, vamos resolver mais alguns exercícios, tá? Onde a gente vai poder mostrar algumas coisas diferentes, alguns detalhes diferentes aqui. Vejam aqui,
Nessa funçãozinha aqui, observe que ela está dividida aqui em duas partes. Até o 2, ela está desenhada lá em cima, do 2 para o infinito ela está desenhada aqui embaixo, ó. Então ela vai embora do 2 para lá. E vejam que aqui está tudo pintado, aqui está vazado, né? Então essa bolinha vazada aqui significa o quê? Que o 2 não está aqui em cima, ó. O 2 está aqui embaixo. Quando ele está pintado, o 2 está exatamente onde ele está pintado, tá? Então ele está na parte de baixo, o 2 não está em cima. O 2 é o x, né? O valor de 2 é o x. Bem, então o domínio da função, quando a gente fala em domínio, os domínios sempre vão ser os valores de x, tá? E observe que os valores de x, que está aqui nesse eixo, ele vai lá desde o menos infinito, vai indo. Ele para no 2, não aparece o 2 aqui, mas ele aparece aqui o 2, ó. Então do 2 ele vai embora de novo. Então ele está do menos infinito ao mais infinito. Então eu posso dizer que o meu domínio são os reais. A minha imagem é o quê? A minha imagem são os valores de y. Então vejam que aqui no eixo y, essa curva ela vem desenhando lá de baixo, ó. Se tu pensar que ela está para lá, ó, ela vai pegar aqui embaixo, do menos infinito. E aqui ela sobe também até o mais infinito. Então do menos infinito ao mais infinito, o y sendo a minha imagem, eu também posso dizer que a imagem é o conjunto dos reais. Agora eu quero o limite da f de x quando x tende a 2. Bom, quando o x tende a 2, tá, gente? Quando o x tende a 2 pela direita, ó, observe, então ela vem daqui, ó, pela direita. Quando o x tende a 2 pela direita, o meu valor de y, a minha função aqui é 1. Então, aqui é 1. Agora, observe aqui que é diferente, ó. Limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, a minha funçãozinha vai indo até chegar ao 2. Quando ele chegou ao 2 pela esquerda, que é o meu limite? Meu limite é o 3. Né? Agora, observe aqui, ó, o limite da f de x quando x tende a 2. Vejam que essa função ela é descontínua. O que significa isso? Que ela não tem uma continuidade como essa aqui. Ela vai lá, sobe, desce. Aqui ela é contínua. Aquela é descontínua. Ela vai, interrompe e começa de outro lugar. Né? Então, como ela é descontínua, o x tendendo a 2, observem que se ele tender a 2 pela esquerda, não dá igual ao tender a 2 pela direita. Sempre quando ele tender a esse número que eu estou perguntando, dá resultados diferentes, eu vou dizer então que não existe o limite da f de x quando x tende a 2. Por quê? Quando ele tende a 2 pela direita, ele é 1. Quando ele tende a 2 pela esquerda, ele é 3. Então eu não posso responder isso aqui. Tá? Não existe limite ali. Nessa aqui, eu estou querendo saber o domínio da função. Domínio são os valores de x. Observe que se eu pegar essa funçãozinha e descer ela aqui, ó, gente, tá? Os valores de x vai ser do menos 2 ao 5. Sendo que aqui a bolinha está vazada e aqui ela está preenchida. Então, o menos 2 não entra, né? Mas entra o 5. O 5 pertence. Então, quando nós temos parênteses significa o que a gente coloca o número do lado de fora do conjunto. Nós não estamos usando o menos 2 aqui, mas o 5 a gente usa. Então, a gente coloca esse colchete aqui. A imagem da função, gente, observe que a imagem da função são os valores de y. É como se eu colocasse um espelhinho aqui, o que estaria refletido aqui no eixo y? Observe que lá, ó, vindo dessa bola preenchida, vem para cá, ó, bate no 2. Aí ela vai refletindo aqui, vai até o 4. Então eu tenho do 2 ao 4. Veja que aqui eu tenho o biquinho dele, ó, dessa função, exatamente no 4. Então o 4 entra e o 2 entra por causa do lado direito aqui. Então, 2 fechado, ao 5 fechado também. Eu tive que trocar aqui o valor 2 por 5 pela esquerda aqui, tá, gente? Vamos lá, de novo, ó. Limite da f de x quando x tende a 3. Tá, então vamos lá. Limite da f de x, tá aqui o limite da f de x quando x tende a 3. Então o x está tendendo a 3, ó. Está tendendo a 3, está tendendo a 3. O valor é quanto? É 4. Então aqui é 4, né? Vejam que se ele tender a 3 por aqui, também o valor é 4. Então tanto faz pela esquerda ou pela direita. Agora observe aqui, ó. Limite da f de x quando x tende a 5 pela direita. Então quando ele tende a 5 pela direita, ó, gente, eu não tenho nada aqui. Então não existe, tá, gente? Certo? Agora 5 pela esquerda eu tenho, ó. Eu tenho porque ele vem vindo, ó, pela esquerda, vai tendendo a 5, o valor é 2. Tá? Então essa é a diferença. Cuidado, quando eu não tenho do lado direito e eu quero tender a 5 para a direita, não existe, né? Agora, ela vem da esquerda e atinge aonde? Ela atinge aqui o valor, tá? de 2 aqui para o x igual a 5. Tá?
Limite da fx quando x tende a 1 pela esquerda. Então por aqui, ó, gente, pela esquerda. Ó, quando o x está tendendo a 1 pela esquerda, nós temos aqui o valor quanto, ó, gente? O x está tendendo a 1, tendendo a 1, x está tendendo a 1, x está tendendo a 1, o valor é menos 2. Eu tenho uma reta ali. Quando ele tende a 1 pela direita, ele vem lá de cima. Então vem vindo, chegou aqui, também tem o valor menos 2. Ela vai querer chegar no menos 2. Ela está tentando chegar no menos 2. Então o limite dela é onde? No menos 2. Agora, observe que quando eu peço o limite da fx quando x tende a 1, se ele tende a 1 pela esquerda é 2, é menos 2. Se ele tende a 1 pela direita também é menos 2, então o resultado tem que ser menos 2, não pode ser diferente. Se ele tende a 1 por um lado, pelo outro é o mesmo resultado, então não pode ser aqui o resultado diferente. Mas cuidado, que aqui eu tenho uma bolinha pintada aqui em cima e uma aberta aqui embaixo, né? Então o que significa, gente? Significa que quando a função vem daqui e vem daqui, o limite dela é esse resultado aqui. Mas se eu perguntar para ti a f de 1, ou seja, x igual a 1, aí eu estou lá em cima, então esse valor aqui vai ser 2. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma bolinha pintada aqui. Aquela está vazada, aquela não está aqui. Se ela tivesse aqui, por exemplo, se ela tivesse uma reta vindo daqui, encaixada na outra reta, tudo na sequência, né? Uma função contínua. Então se eu pedisse a f de 1, o valor seria menos 2, se ela fosse contínua e não existisse essa bolinha aqui. Agora, como existe essa bolinha aqui está vazado, então o valor é lá em cima, então o valor é 2. Limite da f de x quando x tende a mais infinito, então x tendendo a mais infinito, ó, indo para lá, ó, tá? Então se eu estou indo para lá, o limite da f de x quando x tende a mais infinito também vai ser mais infinito. Então agora aqui na letra E, o limite da f de x quando x tende a menos infinito, observe que quando ele vem vindo, tendendo a menos infinito, o valor nunca muda, ele é uma constante, o valor de y sempre menos 2. Então o limite da f de x quando x tende a 4. Então observe que essa função tende a 4 pela esquerda aqui, mas ela tende a 4. Então quando ela tende a 4, quanto é que vai chegar o valor de y? Vai dar no menos 3. Então o resultado aqui é menos 3. Aqui está perguntando a f de 4. A f de 4 é quando ela é 4. Quando ela é 4, ó, eu estou com a bola pintadinha aqui em cima. Então o valor é menos 1 para y. Então o valor é menos 1 aqui. E o limite da f de x quando x tende a 0. Observe que quando o x tende a 0, ó, tá? Aqui, nesse caso, gente, faltou também aqui fazer esses muito desenho, sempre tem um errinho. Então, ó, limite da f de x quando x tende a 0, ó, ele está tendendo a 0, está tendendo a 0, está tendendo a 0. O x chegou no 0. Quando chegou no 0, ó, ele bateu onde? Ele bateu no menos 2, isso aqui, tá? Então, a resposta é menos 2. E o limite da f de x quando x tende a menos infinito? Observe que quando ele vem, ó, tendendo a menos infinito, ó, o meu y vai ser 0, ele vai encostar lá no 0. Então, aqui é 0, tá? Bom, basicamente, essas são as definições dos conceitos de limite, tá bom, gente? Para gráfico, evidentemente. Agora nós vamos aprender na próxima aula como calcular esses limites, tá bom? Até lá!